Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus, nesta quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Bom estarmos juntos nesta manhã. Saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero continuar pensando com você dentro do livro de Atos dos Apóstolos, vendo as ações do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos de Jesus. E hoje, exatamente Atos capítulo 3, versos de 11 até verso 16, quando encontramos a narrativa, né, aquilo que Lucas registra sobre o conhecimento por parte dos discípulos do poder de Deus, o conhecimento que traz também convicção, né, sobre aquilo que o Senhor faz. Então, como que é bom nós lermos a palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículos 11 até o verso 16. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes, e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vede e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Pois bem, o texto bíblico tão lindo, tão real, tão claro diante dos nossos olhos, e eu quero dar bom dia para a irmã Thelma, para a irmã Marli, também para os demais que estão aí acompanhando essa devocional, esse vídeo, e dizer que os discípulos de Jesus conhecem o poder de Deus. E é isso que nós vemos aqui no testemunho dos nossos irmãos, e principalmente naquilo que Pedro fala para essas pessoas. Nós sabemos aqui então, irmãos, nós vemos que o povo estava se aglomerando, estava se juntando junto a Pedro, João, nos diz isso o versículo 11, e o ex-coxo também estava ali junto, e todo mundo vendo aquele homem que tinha sido curado. Assim, então, diante daquele milagre que tinha sido realizado, pelas palavras de Pedro que se seguem, nós podemos entender que as pessoas estavam se aglomerando ali, pensando que os discípulos tinham algum poder, talvez, né? Tinham ouvido sobre Jesus, quem sabe esses homens também tinham poder. E Pedro, então, ele faz uma explicação. Nessa explicação de Pedro, nós vemos claramente esse conhecimento de Pedro sobre Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vemos claramente esta convicção, podemos assim dizer, de Pedro, sobre o que era o poder de Deus, quem tinha realizado aquilo. E dentro disso que eu quero seguir aí, conversando dentro do texto e vendo algumas verdades, mas pensando que nós, como discípulos de Jesus, como discípulos de Jesus que somos, nós devemos também viver esse poder de Deus maravilhoso no nosso dia a dia. Saber que esse poder de Deus, ele está à nossa disposição, não para nós simplesmente tirarmos benefícios dele para o nosso próprio benefício. Não é nada disso. O poder de Deus está à disposição para sermos usados pelo Senhor em todos os momentos da nossa vida. E Pedro, então, ele faz isso, ele declara isso, ele tem convicção disso, porque ele conhece esse poder. Sabemos que nos versículos de 3 até o versículo 10, capítulo 3, versículos de 1 a 10 do texto,
a cura daquele coxo. Aquele homem deixa de ser coxo, ele deixa de ser um paralítico, um homem que tinha as suas pernas, que vivia, não é? Sem poder andar, tudo mais, e nós vemos uma mudança sem igual, uma mudança completa na vida daquele homem. Então as pessoas se juntam agora, e Pedro então começa a explicar. Versículo 12, Pedro diz assim, olha, veja bem, por que vocês estão admirados? O poder não está em nós. Versículo 12, Pedro diz aqui, olha, nós não fizemos esse homem andar por nosso próprio poder ou por nossa religiosidade. Ou seja, Pedro está dizendo, o poder não está em nós, nem tampouco naquilo que nós professamos como religiosidade. Aí Pedro começa a explicar, olha, relembrem qual foi a atitude de vocês diante de Jesus, versículos 13 a 15. Vocês entregaram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, glorificou o seu servo Jesus. Como começa aqui o versículo 13. Mas o que vocês fizeram com isso? Vocês entregaram ele a Pôncio Pilatos, vocês o negaram, Pilatos estava pronto para soltá-lo, vocês não permitiram. Versículo 14, vocês trocaram ele por um homicida. E Pedro continua dizendo, olha, mas também vocês mataram o autor da vida. Olha aqui o versículo 15, matastes o autor da vida. Pedro, então, ele faz toda essa denúncia, dizendo, olha o que vocês fizeram. Mas ele diz também, final do versículo 15, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí ele complementa, e somos testemunhas disso. Então, quando vemos a explicação de Pedro, Pedro está dizendo, o poder não está em nós, mas vejam o que Deus fez. E aí, no versículo de número 16, que é o último versículo que nós lemos nessa manhã, Pedro vai dizer, então, olha, ele explica que a transformação na vida do coxo, qual é a razão dessa transformação? Ele diz claramente aqui, olha, foi pela fé em Jesus, pela fé no nome de Jesus. Este nome, o nome de Jesus, que foi pronunciado por Pedro, que era vivido por Pedro e João, que era a razão da vida de Pedro e João. Este nome é o quê? Que vedes, deu forças a este homem que vocês veem e que vocês conhecem. Ele está dizendo, esse homem que vocês conhecem, ele foi transformado pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. E sim, a fé que vem por meio dele, por meio de Jesus, deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Nós vemos aí que é um testemunho de Pedro, olha, eu tenho fé em Jesus, João tem fé em Jesus, esse homem tem fé em Jesus, todas essas pessoas têm fé em Jesus. E é este poder de Jesus, o poder da salvação de Jesus, que atuou na vida desse homem, e por isso ele está o quê? Transformado. Quando olhamos para isso, então, se discípulos de Jesus conhecem o poder do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, têm esta convicção na vida, nós devemos pensar algumas coisas. Diante da atitude de Pedro aqui, o diálogo que ele tem com esses homens, as declarações que ele faz, a própria atitude da multidão que chega ali diante dele, nós vemos algumas coisas interessantes que servem ao nosso coração sobre o conhecer o poder de Deus. E é interessante que quem conhece o poder de Deus, quem tem convicção daquilo que é o poder do Espírito Santo, entende a carência do ser humano. Pedro, quando pergunta aqui, por que vocês estão admirados diante do que aconteceu a esse homem, ele está dizendo, olha, o poder não é meu, o poder não é da minha religiosidade, mas Pedro, ao mesmo tempo, ele reconhece que aquelas pessoas estão carentes, por isso ele começa a falar com elas. Isso veio uma lição muito importante às nossas vidas, meus irmãos, que nesse tempo que vivemos aí de pandemia, quantas pessoas estão carentes de Jesus? Quantos estão carentes de ter esse poder transformador em suas vidas, de tirar a tristeza, colocar a alegria, tirar o choro, colocar a paz, tirar a angústia, colocar o descanso da vida em Deus, tirar a perdição, o domínio do pecado e colocar a salvação de Jesus na vida? Quem pode fazer isso? É Deus. Quem está carente? Todas as pessoas. Então, pense um pouquinho, você que conhece Jesus, você que já entregou sua vida a Jesus, que conhece o poder do Espírito Santo de Deus, pense como Deus pode usar a sua vida, olhando para a carência das pessoas que estão
ao nosso redor. Vamos olhar assim, ao seu redor, ao meu redor. Olhemos assim. Também, quando olhamos para o que Pedro fez, irmãos, pelo poder que ele conhecia de Jesus, Pedro confronta aquelas pessoas com a verdade. Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, vocês negaram, vocês entregaram a Pilatos, negaram o direito dele ser solto, vocês crucificaram ele, vocês fizeram tudo isso. Pedro está dizendo: a culpa é de quem? Das suas atitudes. Claro que Jesus se entregou sacrificialmente pela vida humana, para perdão dos nossos pecados. Mas Pedro está dizendo: olha, e isso inclui a atitude má que vocês tiveram. Meus irmãos, essa confrontação, o confronto com a verdade, não basta o coração ter carência espiritual se não for mostrado a ele qual é a verdade que pode libertá-lo. A verdade da sua podridão, a verdade do seu pecado para poder ser liberto por Jesus. Nós experimentamos isso no coração. Primeira coisa para termos a vida mudada pelo Senhor foi o entendimento de que Jesus morreu pelo nosso pecado, nossa carência humana e o confronto com a verdade pecaminosa que é a nossa vida. Por isso, discípulos de Jesus que conhecem o poder de Deus confrontam as pessoas com a verdade de forma que Pedro também o fez. E também Pedro dá uma declaração assim que é tão quanto assim valiosa de poder. Ele diz assim, olha, no versículo 16, que a cura só vem pelo Senhor. A cura só vem pelo Senhor. Pedro está dizendo isso, olha, versículo 16, pela fé no nome de Jesus. Esse nome, este nome, que transformou esse homem que vocês veem e conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós, a cura, a solução. Então, nós precisamos falar às pessoas que a solução somente em Jesus Cristo. Dessa forma, nesta manhã, então, eu convido você. Nós conhecemos o poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? Então, vamos fazer isso como Pedro fez. Tempo difícil que vivemos, desafiador, até inédito, não conhecemos isso, mas o poder de Deus é maravilhoso. E nós somos discípulos que conhecemos, que conhecem o poder do Espírito Santo de Deus, e Deus quer nos usar para a glória dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo privilégio de falarmos com o Senhor. Obrigado pela sua palavra que é linda, que é transformadora, sua palavra que é verdadeira, que nos convence pelo seu Santo Espírito de pecado, justiça e juízo. O seu Santo Espírito usa essa palavra para nos mostrar a verdade. E eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que esse poder que nós conhecemos, poder do Espírito Santo de Deus, seja cada vez demonstrado em nossas vidas, que vivamos isso para a glória do seu nome. Ó Pai, tantas pessoas estão ao nosso redor que são carentes do Jesus, carentes espiritualmente. Que esse poder nos leve a falarmos para elas de Jesus. Ó Pai, nós precisamos mostrar a verdade às pessoas. Elas precisam conhecer a verdade. Precisamos confrontar as pessoas com a verdade do Senhor. Que o Senhor nos faça instrumentos do Senhor. E também, ó Pai, a proclamação do nosso coração diz que o que muda a pessoa é a fé em Jesus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que seja essa a nossa mensagem. Não seja nós, nem a religião, nem nada, mas o Senhor. Coloque isso nos nossos lábios cada vez mais. Muito obrigado, porque conhecemos o Senhor e porque o Senhor nos dá esse privilégio. Continua, Pai, a cuidar de cada um, de cada vida nessa manhã. Abençoa cada família, cuide dos enfermos. Obrigado pelas respostas que o Senhor dá àqueles que buscam o Senhor, pela melhora de muitos. Ó Pai, nós clamamos que o Senhor continue abençoando e cuidando daqueles que estão passando por momentos difíceis com esse Covid, ó Pai, principalmente os que estão internados, entubados. Tem misericórdia, Pai. Continua a recuperação, Pai. Continua. Abençoa outros irmãos que estão com problemas, enfermidades. Derrama sua graça sobre eles. Cuida das nossas famílias. Cuida, Pai, do nosso país, da economia, dos nossos governantes.
Cuide das nossas igrejas, nossa igreja está nas suas mãos, somos seus servos, queremos cada vez mais servir ao Senhor. Esse poder que conhecemos, que já conhecemos, que seja transbordante em nossas vidas e que muitas coisas o Senhor faça através de um avivamento espiritual em nossos corações. Cuide do nosso lar, de cada integrante da nossa família, abençoa-nos, dependemos do Senhor. Ó Pai, mais uma vez, cuide de cada família, de cada um que está participando dessa devocional, que virá assistir depois, que o Senhor derrame sua graça, toda a sua bênção, todo o seu poder. Ó Pai, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Adilene, irmã Marlene, irmã Euclides, irmã Marilda, irmã Cláudia, irmã Dalice, irmã Marli, irmã Thelma e todos os demais que podem estar aí perto, suas famílias. Deus cuide de todos. Se você está acompanhando também, não deu bom dia aí, que Deus cuide da sua vida, Deus abençoe de forma grandiosa. Tenha um bom dia. Se esse vídeo edificou a sua vida, não se esqueça de compartilhá-lo com outras pessoas. Bem, Deus abençoe. Bom dia em nome de Jesus. Amém.